Muito bem, nessa atividade do dia 10 de junho, nós vamos trabalhar a ortografia do S e dos dois S. Você já sabe separar as sílabas quando nós temos um S e quando nós temos dois S na palavra? Bom, quando nós temos um S, separa normal. Quando nós temos dois, um fica numa sílaba e outro fica na outra. Então, como nós separamos a palavra inseto? Inseto. Vocês vão escrever aqui. Inseto. E vai ficar assim. Ensinar. Ensinar. Vocês irão escrever aqui. Esse I meu ficou grande, né? Vou diminuir ele um pouquinho aqui. Muito bem. Vocês vão separar. Agora, passagem. Separamos assim, ó. Passagem. Então, vai ficar um S numa sílaba. A Pro não vai fazer todas, não. Eu vou só separar aqui, vocês que vão fazer a separação certinha, tá? Passagem. Fica assim. Pensar. Eu falo e respiro duas vezes. Pensar. São duas sílabas. Amassar. Um S numa sílaba, outro S na outra. Agora, assustar. A mesma coisa. Assustar. Opa, cortei o T. Não é o T que é para cortar, né? Mas vamos lá. Façam bem bonitinho, hein? Corsário. Eu falo corsário ou eu falo corsário? Muita gente tem dificuldade aqui, ó, não só criança, adulto também, hein? Se os pais estiverem vendo aí, é bom que já vão se inteirando do assunto, que é, nós somos cultura, viu? Nós ensinamos não só as crianças, mas os adultos também. Eu falo sempre para minha filha assim, filha, ó, a palavra corsário, você fala corsário, aí eu separo, corsário, ou eu falo corsário. Se nós falamos corsário, então a gente separa assim, ó, cor-sa-rio. O rio é junto, tá bom? Se eu separar, deixa eu acentuar aqui. Se eu separar o rio, vai ficar corsário, corsário, tá bom? Balsa, eu separo aqui, ó, balsa. Associação. Ixi, tenho dois S. Um fica numa sílaba e outro na outra. Associação. Eu falo associação ou eu falo associação. Então, o cia fica junto na mesma sílaba, porque eu pronuncio uma sílaba só para as 3 letrinhas, ó. Associação. Eu não falo associação. Eu falo Então, para você saber se as vogais ficam juntas, você tem que pronunciar em voz alta. Associação. Cia é junto. Porque eu não falo associação. Associação. Estão entendendo? Próxima palavrinha. Ensaiar. Ensaiar. Saiar. Tá vendo como que eu separo? Ensaiar. Eu falo assim, ó, olha como que eu pronuncio. Ensaiar. É assim que a gente pronuncia. Então, o ai fica junto. Eu não falo ensaiar. Ô, gente, vamos ensaiar para uma peça de teatro? Vamos ensaiar o hino da igreja? Vamos ensaiar aquela música para homenagear alguém? Não, eu falo, vamos ensaiar. Ensaiar. Então, fica tudo junto aqui, ó. Ensaiar. Associação. Associação. Tá bom? Essa confusão, quando a gente pronuncia a palavra em voz alta, a gente não faz mais. Tá bom? Então, a mesma coisa, aniversário. Eu falo aniversário. Eu vou no aniversário da minha filha. No aniversário do meu irmão. Não, eu vou no aniversário. Aniversário.
Cadê o acento? Rio. Eu vou no aniversário. Rio. Aniversário. Eu não falo aniversário. Aniversário. Eu não falo assim. Nossa, eu vou ter que fazer o aniversário da minha filha. Não. Eu falo, vou fazer o aniversário da minha filha. Muito bem. Assessor. 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 Viu como ficou? Assessor. Ensopado. Essa é fácil. Ensopado. A pro não vai fazer. Assentar. Assentar. Arsênico. Arsênico. Salsicha. Salsicha. Muito bem, essas estão fáceis, né? Então, sempre que aparecer o io e a, você pronuncia a palavra em voz alta para você saber se é junto ou separado. Aqui nós temos um encontro vocálico, um ditongo, olha. Por quê? Tem duas. Temos duas vogais juntas. Aqui também, na mesma palavra, ó. Nós temos dígrafo, SS, RR, LH, NH, pronunciam uma sílaba, é como se fosse uma letra só. Então, é um dígrafo. Temos aí, agora, nós temos para completar. Então, ó, a primeira já tem. Maisena. É um S só. Maisena. Já está completo aqui. Agora, massagem. Eu falo massagem com um S só ou massagem com 2 S. Eu falo interesse com um S só ou interesse. Percebam que quando o S está no meio de duas vogais, se eu usar ele sozinho, um S só, vai ter o som de Z, tá bom? Então, aqui se eu colocar um S só entre a vogal A e a outra vogal A, vai ficar massagem, um S só. Então, eu tenho que colocar massagem com 2 S, tem que juntar 2 S para dar força. A mesma coisa aqui, olha. Interesse. Se eu colocar um S só no meio das duas letras E, aqui no meio um S só, vai ficar interesse. Então, eu tenho que colocar 2 S. A mesma coisa aqui, ó. Assinatura. Eu tenho uma vogal antes, eu tenho uma vogal depois. Então, eu sou obrigada a colocar 2 S aqui, senão vai ficar assinatura. E aqui? O que vocês acham? Vogal. No meio tem que ser um S só ou 2? Vamos lembrar? Se eu colocar um S só, vai ficar profissão. Por quê? O S entre vogais, ele tem o som de Z. Agora, esse é proposital. Por exemplo, estou falando de alisamento. Alisamento de cabelo, né? Alisamento, aqui eu só estou pensando no alisamento de cabelo. Mas alisamento, eu quero falar alissamento, mas tem uma vogal aqui, eu tenho que colocar 2 S. Nem sempre a palavra, ela segue a regra de um S só. Por quê? Porque ela tem outro significado, ela tem o significado de alisar. Então, alisar é com S, alisamento vai ser com um S só. Então, nesta palavra, mesmo eu tendo duas vogais, uma antes e uma depois, o S tem que ter o som de Z. Então, eu coloco um S só. Porque aqui eu quero dizer de alisar cabelo mesmo, alisamento, de alisar, deixar liso. Então, liso é com S. Então, alisamento vai ser com S também, tá? Deu para entender? A proba está entre duas vogais. Sim, mas o sentido dessa palavra não é alissamento, é alisamento. Travessura. Se eu colocar um S só entre duas vogais, vai ficar travessura. Agora, olha o significado dessa. Gasolina. Agora é para ter o som de Z mesmo. Então, eu coloco um S só entre as duas vogais. Pêssego. Se eu colocar um S só, vai ficar pêssego. Sapato. Eu nunca começo uma palavra com 2 S. Então, no início é um S só. Aqui é proposital de novo, ó. Defesa.
defesa, então eu uso um S só. Agora, passeio, se eu colocar um S só, vai ficar paseio. Eu falo roceira ou eu falo roceira com 2 S ou roseira com um S só. Tem o som de Z propositadamente. Então, eu uso um S só, roseira. Agora, eu falo casaco ou casaco. De propósito, casaco. Então, eu coloco o S que representa, né, que tem um som de Z. No início, eu já falei. Sabugo não pode começar com 2 S. Pessoa. Tem muita gente que escreve pessoa. Da onde acho o U para colocar aqui? Cuidado. É pessoa. Princesa. Como tem o som de Z, entre 2 vogais eu ponho um S só. Sossego. Sossego, se eu colocar um S só, vai ficar sossego. Assim. Assim ou assim. Eu falo massa ou masa. Blusa ou blusa. Fosa ou fossa. Tose ou tosse. Azeio ou asseio. De estar preocupado, tá? Asseio, tá bom? De estar preocupado, não é azeio. Muito bem. Vamos para a última. Nós vamos formar palavras. Vocês vão pensar que palavrinhas a gente pode formar aqui. Então, agora, nós vamos ordenar as frases. Olha, são palavras com S e 2 S. Então, vamos lá. Primeiro, da, si, e, so, de. Será? Que palavra vai formar? Depois, ran, se, sa, gu. Sinar, as. Sa, can, so. Si, da, an, de, e. Falda, ca, so. Lenci, sio. Se, fizes. Meu Deus, que palavras são essas? A primeira tá fácil, hein? Se a gente começar com so, nós vamos formar so, si, e, da, de. Nós vamos formar sociedade, um grupo social, um grupo de pessoas, um grupo social, né? Um grupo de pessoas, um grupo de gente. Vamos aqui. E aqui, hein? A primeira, então, que eu falei, sociedade. E aqui, olha só. Segurança. Algo que te segura, que te protege. Assinar. Alguma coisa que eu preciso da minha identificação, da minha assinatura. Cansaço. Uma indicação para aquelas pessoas que trabalharam o dia todo, uma palavra que a gente usa muito no final do dia, no final de semana, né? Quando chega a sexta-feira, nós usamos muito, os adultos usam muito essa palavra. Esta também é uma palavra conhecida de crianças e adultos. Crianças que não param, que não conseguem se concentrar na atividade. Você está explicando, está dançando na sala, está prestando atenção em outra coisa. Isso chama-se ansiedade. Muito bem, ansiedade. Essa palavra, ela não é muito conhecida, não. Ela é uma palavra que eu acho que vocês teriam dificuldade, essa eu vou até colocar aí. Por quê? Ela representa um palco, um palanque, onde tem shows, apresentações musicais, tá? Essa palavra é formada primeiro com o K. Então, a gente escreve assim. Deixa eu colocar aqui, ó. Falso. Significa palanque, significa palco de shows musicais, de apresentações públicas, tá bom? É cadafalso.
Essa é a palavra mais difícil que tem aí. As outras todas são conhecidas, ó. Silêncio. Silêncio. Olha o i e o o junto aqui, ó. Eu não falo silencio, senão aqui seria separado, ó. E não é, porque eu falo silêncio. Tudo junto. Olha um verbo aqui. Verbo fazer. Fizesse. Fizesse. Muito bem. Essas são as atividades, então, do S e 2 S's.